Saúde, paz, amigos futebologistas de plantão. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Futebologistas. Eu sou o Wildenê. Eu sou o Charles. E nós estamos aqui para fazer um prognóstico, um exame preventivo para o próximo jogo da Seleção Brasileira pela fase 16 avos da Copa do Mundo. Uma grande expectativa em torno do jogo. Nós encararemos o Japão nesta próxima fase, não é não, Charles? Japão. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, lembrar a todos os participantes de curtir, compartilhar, acionar o sino da notificação para vocês estarem recebendo novos vídeos. Eu aproveito para compartilhar com vocês os apoiadores do canal, Expert, consultoria em segurança do trabalho, Karatê Bentokan, fica lá em Jacarepaguá. Lembrando que, se você disser que é seguidor do canal Futebologistas Examinando Futebol, você ganha o kit para estar fazendo parte da Academia de Karatê Bentokan, lá em Jacarepaguá. SDJ System, toda a parte de sistema e tecnologia. Entre em contato, que você também vai receber um desconto e um excelente atendimento. Todos os nossos apoiadores vão estar aqui na descrição do vídeo. Só vocês entrarem em contato e falarem que são seguidores do canal Futebologista Examinando Futebol. Quero também deixar um abraço para o Davi. Oi, Davi, tudo bem? Sei que você está assistindo todos os vídeos. Davi é filho de um amigo nosso, Zé Carlos, então eu deixo um abraço para o Davi, que é apaixonado por futebol. Falando agora do jogo, Wildenê, segunda-feira, dia 29 de junho, Brasil e Japão, fase nova em Copa do Mundo, 16 avos. Novidade. Começando mata-mata. Nós falamos no último vídeo, perdeu, tá fora. Tá fora. Então agora é hora de focar na competição com mais atenção. E lembrando que o Japão tem uma defesa muito sólida, né? O Japão que vem de empate com a Holanda, vitória contra a Tunísia, que era o adversário mais fraco do grupo, sim, e empate contra a Suécia no último jogo, que não jogou tão bem, mas já um pouquinho com o resultado embaixo do braço, sabendo que o empate servia para classificar. A seleção japonesa, ela joga num 3-4-3 ou num 3-4-2-1, e na formação defensiva ela faz uma linha de 4, uma linha de 5, sempre jogando com o seu centroavante para tentar um contra-ataque. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: Japão pode ter a ausência de um zagueiro titular, que é o Itakura, já não tem o Kubo, que é um cara de criação, né? Como que você espera a seleção japonesa com esse sistema defensivo? Lembrando que a seleção japonesa, ela sofreu 3 gols. 2 gols da intermediária, fora da área, e 1 gol de cabeça. E aí é o desafio da seleção brasileira. Então, Charles, antes de mais nada, você mandou um abraço para o Davi, eu também queria mandar um abraço para o Eric e para o Wesley também, que estão curtindo o nosso conteúdo aqui no canal. E já aproveitando para falar para vocês para se inscreverem no canal, ativarem os sininhos de notificações, continue acompanhando o nosso conteúdo que estamos levando aqui até os nossos amigos futebologistas com muita seriedade, com muito profissionalismo. Espero que estejam todos gostando e não esqueçam, claro, de curtir esse vídeo para mais conteúdos do nosso canal Futebologista. Charles, como você falou, o Japão vem numa formação de 3-4-3, apresentando, normalmente quando está se defendendo, tem uma linha de 5 atrás, e aí torna a defesa quase que intransponível no que tange a questão do adversário tentar resolver o jogo pelo meio, O Brasil vai ter muita dificuldade. O Brasil vai ter um pouco de dificuldade, aí a gente vai ter que acreditar no individualismo do nosso jogador, nas jogadas individuais, na característica dos nossos jogadores de frente, que traz esse diferencial, com relação até a outras seleções. A gente vai ter que acreditar nas jogadas individuais do Vini Júnior, do Matheus Cunha, do próprio Ryan, que possivelmente é o nome na ponta direita, e
trazer isso para o jogo contra o Japão vai ser essencial, justamente porque o Japão apresenta uma grande solidez realmente na defesa, só tomou 3 gols nessa Copa do Mundo, e aí, diga-se de passagem, são gols onde os times adversários tiveram que realmente encontrar uma solução, que foi no caso, né, da Suécia, por exemplo, um gol de fora da área, e o primeiro gol sofrido contra a Holanda, né, também foi um gol de fora da área, jogo, né, muito complicado, muito difícil você adentrar nessa zaga do Japão. Muito difícil. Né? Lembrando que o Japão não só vive de defesa, né, é um time muito organizado na parte ofensiva, tem um meio-campo, né, formado por jogadores que conseguem ter um controle muito interessante de jogo. E lembrando que os gols da seleção japonesa foram feitos por vários jogadores, né? Depois eu vou trazer aqui a relação de todos os jogadores de ataque que fizeram gols. Eles não concentram o gol apenas em 1 e 2 jogadores, diferente da seleção brasileira, né? Sim, a seleção brasileira que, né, até o momento, só o Vinícius Júnior com 4 gols e o Matheus Cunha com 3 gols marcaram. A seleção japonesa tem esse rodízio justamente porque os homens de meio campo também chegam muito bem à frente. Né? É um time, como eu falei, bem organizado taticamente, que joga nessa linha, né, de 3-4-3 de forma bem espaçada, justamente no intuito de abrir a zaga do adversário, fazer com que, né, as linhas de defesa estejam mais abertas para que esses homens também que chegam de trás, que são criativos, que têm qualidade, possam chegar à frente também para finalizar, que é o que tem justamente acontecido aí na Copa do Mundo, com os 7 gols que foram marcados pela seleção japonesa. A seleção japonesa, centroavante Ueda, os meias Kamada, Nakamura, os pontas Junya Ito e o Maeda. Então você vê que o Japão tem um futebol muito coletivo. Ele é muito solidário na defesa, na marcação, e eles descem os blocos e fecham, fazem praticamente 2 paredes e saem rápido. Culturalmente, o Japão tem essa coisa, né, da organização. Então isso também se aplica ao futebol. Então o maior desafio realmente da seleção brasileira para esse jogo, eu acredito que seja transpor essa defesa do Japão. E como você falou, Vini Júnior, Ryan, que são velozes, têm habilidade, eles vão ter que ser muito bem trabalhados. O Ancelotti deve ter feito a lição de casa e vai, da melhor forma possível, trabalhar esses jogadores, e o Matheus Cunha fazendo aquela flutuação ali no meio, abrindo espaço, puxando espaço, e quem sabe até fazendo com que o Paquetá continue vindo mais para o jogo, criando as oportunidades e deixando esses jogadores mais preparados para converter os seus gols. Sim, no caso, o Brasil vai ter que encontrar soluções. A gente conta com o individualismo, né, com as jogadas individuais dos nossos pontas, do próprio Matheus Cunha, nosso centroavante, da criatividade também dos nossos meias, o Paquetá, o Bruno Guimarães, que também façam um bom jogo. É importante que eles estejam bem na partida, justamente porque a gente vai precisar criar soluções ofensivas, trocas de passe em velocidade para conseguir furar essa defesa do Japão. E aí é importante a gente lembrar, né, do jogo contra a Escócia, que a nossa postura ofensiva, principalmente na parte de marcação, de pressionar a primeira linha da Escócia, foi muito efetiva porque, né, propiciou roubadas de bola, inclusive no gol que foi anulado do Vini Júnior, foi também uma pressão que foi feita, e a gente conseguiu muitas roubadas de bola, porque, né, a gente se aproveitou dos erros da saída de bola da própria Escócia para poder efetuar os gols. E eu acredito, né, que essa estratégia é também uma excelente estratégia contra o Japão, já que eles têm uma solidez defensiva, bons zagueiros, mas a gente fazendo essa pressão, é possível que a zaga do Japão também, pressionada, ela cometa alguns erros, e a gente pode se aproveitar desses erros para poder marcar os gols e, né, se Deus quiser, conseguir sair com essa vitória. Lembrando também que a seleção japonesa, ela veio com uma expectativa muito alta para essa Copa do Mundo. Eu acho que não estava muito nos planos deles encarar o Brasil, mas aconteceu. Não vai ser a primeira vez que a gente se encontra em Copas do Mundo, mas lembrando que
a seleção japonesa teve um grande teste na sua estreia contra uma grande seleção que é a Holanda. E eles não decepcionaram, jogaram muito bem, em alguns momentos foram até melhores que a seleção holandesa. Contra a Tunísia, passaram o trator, né, 4-0, a Tunísia realmente muito fraca. E com a Suécia, já foi um jogo mais igual, onde o Japão teve que buscar o resultado no final, né, garantindo a sua classificação em segundo lugar no grupo. Importante também a gente saber quantos minutos mais o Ancelotti pensa em dar para o Neymar. Havia uma grande expectativa do Neymar entrar em campo, o Neymar entrou em campo, provou para a gente que ele está bem, está em condições, 90 minutos eu acho que ainda não, mas será que a gente vai ter Neymar um tempo inteiro? Vai sair jogando? O que você pensa? Bom, então, é uma expectativa muito grande em torno da entrada do Neymar também. Nesse primeiro jogo, né, a gente falou um pouco da vitória do Brasil, o quanto ele ainda tem dificuldade na parte física, né, na parte de mobilidade, de criatividade, mas é uma expectativa muito grande da gente ter o Neymar em campo novamente, trazer essa motivação para a seleção brasileira, que é, né, todos em torno do Neymar, todos os jogadores também têm essa expectativa, né, de ter o velho Neymar, de ter o Neymar de outras Copas, né, muito decisivo. Se você perguntar para um japonês se ele quer a seleção brasileira com o Neymar ou sem Neymar, eles vão falar que querem ser o Neymar. Vão falar que querem ser o Neymar, apesar, né, do Neymar não estar nas melhores condições que a gente já, né, na melhor versão que a gente já viu do Neymar. É importante a gente ressaltar também, como você falou, o Japão fez um ótimo jogo contra a Holanda. Não foi o melhor jogo do Japão. O melhor jogo do Japão a gente pode dizer que foi na goleada contra a Tunísia, que eles fizeram, né, imporam seu jogo, foram, né, foram soberanos na partida. Mas contra a Holanda foi um ótimo jogo do Japão. O Japão se defendeu muito bem, marcou muito bem a seleção holandesa, que era a favorita para o confronto. E a Holanda, lembrando, a Holanda estava vencendo até os minutos finais da partida, quando o Japão, né, de forma muito disciplinada, muito aguerrida, foram buscar o empate e conseguiram esse ponto importante, né, que propiciou, inclusive, a classificação para o Japão. Aí, trazendo para o nosso jogo dessa segunda contra a seleção brasileira, a seleção brasileira, sem dúvidas, né, por todo o histórico de confrontos, por toda a expectativa em torno do nosso futebol, né, da nossa seleção, que é a pentacampeã do mundo, o Brasil ele tem o favoritismo da partida. Espera-se até que o Brasil vença o Japão, mas não podemos, né, achar que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo, né, onde o Brasil vai golear. Isso pode acontecer se o Brasil, inclusive, né, apresentar um futebol realmente extraordinário, um futebol de muita imposição tática e física. Pode ser que aconteça essa goleada, mas lembrando que o Japão, né, hoje é um time muito organizado, é um time que pode e sim acredito que vai colocar algumas dificuldades para a seleção brasileira. Então a expectativa é que a gente vença esse jogo, Charles. Jogo duro. Um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, mas que a gente consiga sair com essa classificação para as oitavas de final. É isso aí, pessoal. Então, segunda-feira, dia 29, 14 horas, Brasil e Japão. Na sequência, a gente vai estar aqui deixando um vídeo para vocês falando um pouco desse jogo. A gente espera que a gente venha fazer um vídeo alegre, feliz e celebrando a classificação brasileira. A expectativa é essa. A gente espera um jogo duro por conta dessa postura da seleção japonesa, mas a gente espera a participação também de vocês. Então, segunda-feira, após o jogo, a gente está de volta, trazendo muita novidade sobre o jogo, e a gente conta com vocês, reforçando, curte, compartilha, aciona o sininho da notificação e conta para geral, fala do canal Examinando o Futebol, futebologistas examinando o futebol. E aí, aproveitando, já deixa o seu comentário aí, o que você acha desse jogo, né, qual a sua expectativa para esse jogo da seleção brasileira contra a seleção japonesa, se você acha que o Japão vai realmente impor dificuldades, se a seleção brasileira vai ser impositiva e vai vencer com propriedade, se vai ser goleada. Não esquece de deixar o seu comentário, curtir, interagir com o nosso canal.
para mais conteúdos e agradecemos muito o apoio de todos vocês. Um abraço. Outro abraço, saúde!